Sou a babaca por dizer à minha colega de trabalho com deficiência que ela não deveria precisar mentir em aplicativos de namoro? Essa é difícil, e estou genuinamente curioso para saber o que as pessoas pensam, então aqui vai. Tenho uma colega de trabalho chamada Caroline que, como você pode imaginar, é deficiente. Ela usa uma cadeira de rodas motorizada e não consegue se mover muito, mas ainda assim é totalmente capaz de fazer seu trabalho, e aliás, é uma pessoa adorável e divertida. Estávamos conversando no intervalo sobre namoro e aplicativos de namoro. Eu disse que nunca tinha usado um, e ela falou sobre as experiências dela. Era uma conversa casual, e tomamos cuidado para não entrarmos em detalhes ou falarmos de algo que pudesse deixar um ao outro desconfortável, até que esse assunto surgiu. Ela mencionou que não revela em seu perfil do Tinder que usa cadeira de rodas ou que é deficiente, porque isso tende a afastar as pessoas ou deixá-las desconfortáveis quando conversam pelo aplicativo. Isso me confundiu, porque é muito óbvio que ela usa uma cadeira de rodas e se ela fosse a um encontro pessoalmente, a outra pessoa descobriria isso imediatamente. Não há absolutamente nenhuma maneira de ela funcionar no dia a dia sem a cadeira. Então não é como se ela pudesse simplesmente deixá-la por perto e sentar em uma cadeira normal durante o encontro. Ela também me contou que não avisa em nenhum momento antes do encontro, ou seja, a pessoa só descobre que ela usa cadeira de rodas quando chega lá e a vê. Então, talvez de forma meio ingênua, eu perguntei se isso não seria desonesto, já que ela não informava no perfil nem contava para os possíveis parceiros antes de conhecê-los pessoalmente. Ela respondeu que todo mundo mente sobre alguma coisa nos aplicativos de namoro, então não via problema nisso. Eu disse a Caroline que isso não é como esconder que você tem um irmão gêmeo, um sotaque ou um certo jeito de se vestir. Isso é algo que pode impactar significativamente a vida amorosa da pessoa com ela, e os outros deveriam estar cientes disso desde o início. Eu também disse que ela é uma pessoa incrível e não deveria se sentir desconfortável com isso, e que existem muitas pessoas que não se importam em namorar alguém que usa cadeira de rodas, então não achei que ela precisasse mentir sobre isso. Ela ficou brava e saiu da conversa dizendo que eu não entendia, mas agora estou preocupado que de alguma forma, eu tenha sido babaca por falar isso para ela. Sei que no fim das contas não é da minha conta, e eu jamais teria dito nada se ela não tivesse me perguntado ou mencionado o assunto primeiro. Eu só não quis mentir sobre o que penso e tentei ser cuidadoso ao falar, mas acho que isso acabou saindo pela culatra. Eu fui babaca? Edith? Ela me perguntou o que eu achava depois de dizer que escondia a deficiência no aplicativo. Imagino que tenha percebido minha surpresa pela minha expressão. Eu jamais diria minha opinião sobre um assunto delicado como esse para alguém se não tivesse me perguntado antes. Atualização, 19 de março de 2025, dia seguinte. Como houve algumas perguntas e comentários sobre diferentes partes dessa história, sinto que devo compartilhar mais informações. Eu me desculpei imediatamente depois que ela ficou irritada comigo, não deixei simplesmente o assunto de lado. Embora ela ainda esteja um pouco fria comigo, de forma alguma deixamos de nos falar. Embora ela seja minha colega de trabalho, eu diria que também somos amigos leves já que jantamos juntos uma vez por semana, assistimos a filmes, compartilhamos hobbies, etc. Mas não sei ao certo como seria a nossa conexão se não nos víssemos 5 dias por semana. Isso faz sentido? Há pessoas que você conhece no trabalho e que se tornam amigos para a vida toda, e há aquelas que são amigos enquanto compartilham o mesmo ambiente de trabalho, mas acabam se afastando depois. Eu simplesmente não sei ainda em qual dessas situações nos encaixamos. Eu já disse e continuo reforçando que nunca teria dado minha opinião se ela não tivesse me perguntado. Não é da minha conta como ela namora, e eu entendo completamente, mesmo que eu não possa me relacionar com isso. Que namorar tendo uma deficiência não é fácil e que há muitos sinais de alerta dos quais ela precisa estar ciente, como pessoas com fetiches e afins. Eu reconheço que ela não deve colocar essa informação no perfil dela, porém, não revelar isso antes do primeiro encontro. Quando vão se encontrar pessoalmente pela primeira vez é o ponto central da questão. Por fim, e talvez mais importante, nos encontramos hoje no trabalho e almoçamos juntos, como fazemos com frequência, e ela trouxe à tona a conversa do outro dia. Caroline admitiu que não estava brava comigo, mas sim consigo mesma porque, segundo suas próprias palavras, eu sei que não é certo não contar se vamos nos encontrar, mas acho mais fácil esconder no começo e avaliar a reação da pessoa pessoalmente. Sei que não é a coisa certa a se fazer se eu realmente gostar de um cara, mas às vezes é menos assustador quando ele não sabe. Eu expliquei que entendia e que não a julgava, apenas esperava que ela compreendesse que foi ela quem me pediu minha opinião, e eu não gosto de mentir, mas talvez eu devesse simplesmente não ter dito nada. Concordamos que esse é um assunto muito complexo e que cada pessoa com deficiência vive essa realidade de maneira diferente. Então é difícil dizer o que funciona para cada um. Caroline disse que tentaria ser mais honesta no futuro com possíveis parceiros, e eu respondi que não era meu lugar julgá-la e que desejava sorte a ela nos encontros futuros. No final das contas, ambos reconhecemos que fomos, ao mesmo tempo, babacas e não babacas. É um assunto difícil e nenhum de nós tem o direito de dizer como todos deveriam agir ao namorar.